Boa noite, boa noite. Já vou escrever aqui o título da live. Nossa live hoje é sobre vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte. O que você precisa saber? Então já vou deixar aqui. Vacinação contra. Estou escrevendo aqui, tá? Para deixar fixado o título. Contra Covid. Só um instantinho que eu já volto para falar aqui bastante, viu? Só escrevendo o título. Boa noite. Vacinação aqui. Só para fixar esse título, que aí fica mais fácil quem fixar comentário. Deixa eu ver se ficou certinho. Ficou fixado o comentário? Fixar comentário. Boa noite, quem tá entrando, vamos entrando. Eu fixei aqui o título, não sei se ficou, por favor, me digam se já ficou aí fixado o título. Vacinação contra a Covid-19 no RN. Aqui não apareceu para mim. Deixa eu ver. Quem tá assistindo, quem tá online, me diz se o áudio tá ok, me diz se a iluminação tá ok. Me diz também se ficou fixado aqui o título, porque para mim não apareceu ainda. Eu vou tentar de novo. Fixar comentário. Gente, não tá ficando, mas daqui a pouco eu tento novamente, tá bom? Aqui eu já coloquei o título da nossa live. Hoje com um assunto muito, muito importante que vamos discutir. Cadê? Não ficou, Davi? Tá, vou tentar de novo. Fixar comentário. Deixa eu ver. Não, eu vou colocar novamente, tá? Isso aqui é importante porque quem estiver entrando na live vai saber sobre o que estamos falando. E como é um assunto muito importante, quero muito que vocês fiquem até o final, tá bom? Precisamos ficar até o final. Contra a Covid-19 no RN. Eu vou tentar colocar de novo, tá? Aí quem estiver aí online, me conta se ficou. Ó, de novo. Fixar comentário. Acho que agora ficou. Deixa eu ver aqui, áudio tá ok. O nosso convidado já entrou aqui na live também. Tem áudio? Tem áudio. Ótimo. Tá me ouvindo direitinho? Fixou. Ótimo. Gente, de novo, né? Novamente, boa noite. Eu sou a Milena Pontes, sou jornalista e faço parte aqui do coletivo Dialoga RN. E hoje preparamos uma live com um assunto muito importante, é o assunto mais importante do momento, na verdade, que é para falar sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. E para falar sobre isso, a gente convidou um pesquisador que vai nos trazer números, fatos, tá? Para que você entenda como que está acontecendo essa vacinação aqui no estado, tá bom? Eu vou chamar já o Rodrigo, e enquanto eu chamo ele, eu já vou apresentando ele, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Rodrigo já tá aqui, vou chamar ele, tá? Deixa eu ver aqui, cadê o Rodrigo? E aqui eu quero falar para vocês, né, quem é o Rodrigo Silva, para quem tá entrando agora. Deixa eu ver se deu certo, já chamei o Rodrigo. Alô? Tá entrando. Oi, Rodrigo. Aí, Boa agora eu tenho. noite. Boa noite, agora eu tenho um áudio. Tá me ouvindo direitinho? Tô, assim, o problema era com o meu celular que tava Ótimo. no mudo. Antes da gente começar, eu vou te apresentar aqui rapidinho, tá bom? Para quem Show. tá entrando, saber quem é o Rodrigo e por que o Rodrigo tem propriedade para falar sobre isso, sobre a vacinação contra a Covid aqui no estado, tá bom? Vamos lá, galera. O Rodrigo Silva, ele é analista de dados em saúde pública no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS na UFRN. Ele é mestre em gestão e inovação em saúde, também pela UFRN. E nos últimos 8 anos tem desenvolvido pesquisas de inovação em saúde pública com o Ministério da Saúde, OPAS, Fiocruz, Escola de Saúde Pública de Andaluzia, na Espanha, Universidade de Athabasca, no Canadá, e Universidade de Lausanne, na França. Rodrigo, boa noite. Muito Boa obrigada por ter noite. aceitado o nosso convite, tá? Vamos falar sobre o assunto necessário, importante e que precisa ser discutido de acordo com fatos, com números reais, para que as pessoas entendam como está a situação aqui no estado, né?
Eu separei aqui já alguns números que eu peguei agora à tarde com a Secretaria de Saúde do Estado com relação, só para a gente dar aqui um panorama geral, né, com relação ao coronavírus no Estado. Que casos confirmados nós temos 351.778 e temos 6.931 mortes relacionadas ao Covid aqui no Estado, né? Baseado nisso, vamos falar um pouquinho com relação à vacinação no Estado, né? Nós separamos aqui alguns tópicos e eu gostaria que você falasse um pouquinho como você está atuando com relação à vacinação aqui no Estado, para as pessoas entenderem primeiro, por favor. Bom, bora lá. Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite, Milena. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite ao coletivo. Eu tenho atuado, eu sou pesquisador do laboratório, como você falou aí já há mais de 8 anos, na verdade. E eu tenho atuado aqui no laboratório, dentro do caso da pandemia, do cenário do Covid, com a parte de análise de dados, né? Toda a parte de análise de dados de saúde pública, dentro do laboratório. Quem trabalha principalmente sou eu, tem outros pesquisadores, claro. Tem uma equipe bem vasta e bem multidisciplinar trabalhando também. Mas eu tenho dado suporte do lado de cá, né, para as secretarias de saúde, principalmente a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde de Natal, a Secretaria de Saúde de São Gonçalo, de Parnamirim, algumas outras aí, também Caicó, Mossoró. Então, isso é mais ou menos o que eu tenho trabalhado, tá? Em toda essa parte, para a gente entender quais são as perspectivas que a gente tem, quais são as projeções que a gente pode ter em relação à pandemia e à vacinação, como é que uma está influenciando na outra. Uhum. E nós já temos dados, Rodrigo, atualizados de quantas pessoas já tomaram a primeira dose, quantas já tomaram a segunda dose, quantas pessoas já estão imunizadas aqui no estado, 100% imunizadas, né, que já tomaram todas as doses. Bom, pessoas vacinadas, né, completamente vacinadas, eu estou olhando para um número agora, recém-atualizado, a gente tem 1.354.598 pessoas, tá? Fazendo uma continha rápida aqui de padeiro, a gente tem aí já 38% da nossa população com a primeira dose, tá? Isso já é benéfico. A gente tem vários estudos aí sendo publicados recentemente, mostrando que a primeira dose ela já traz sim um grau de proteção para as pessoas. Então isso já é benéfico, a gente já tem aí uma boa parcela da nossa população. Já considerando as pessoas com as duas doses, 100% imunizadas, a gente tem 490.271, que dá aí 14% da nossa população, né? Lembrando aí que devido ao avanço, devido ao planejamento que foi feito aí pelo Ministério da Saúde, né, pelo PNI, Plano Nacional de Imunização, a gente tem, dentro dessa parcela dos 14%, 100% imunizados, a gente tem principalmente os idosos, que era a população que estava agravando mais com o Covid, estava ocupando mais os hospitais, estava, infelizmente, vindo a óbito em maior número. Então, mas aí já é um avanço também importante, visto a velocidade que a gente está tendo aqui no Brasil em relação à vacinação. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Os números aqui do Rio Grande do Norte, eles são condizentes com outros estados do país? Aqui está mais lento, está mais rápido? Como que está essa questão? Essa é uma excelente pergunta, Milena, inclusive para tirar uma dúvida que é recorrente quando me chamam para falar sobre a vacinação, tá? Isso é um ponto que a gente tem que, infelizmente a mídia não soube trabalhar bem esse assunto, mas a gente tem que deixar claro para as pessoas, não tem como a gente fazer uma comparação do estado A estar mais rápido ou mais lento do que um estado B, da mesma forma que uma cidade A ou uma cidade B, tá? Pelo seguinte motivo. Vamos lá. Alguns estados aqui no Brasil, eles estão, né, e estavam em uma situação muito mais crítica nesses últimos meses em relação à pandemia. Eu vou pegar um exemplo bem clássico aí. A gente teve, por exemplo, o Amazonas, teve toda uma crise aí sanitária em relação de colapso, né, em relação à pandemia em janeiro e fevereiro. E comparado com o Rio Grande do Norte, a gente estava fazendo a comparação de números, a gente estava muito melhor do que o Amazonas. Então, o Amazonas ele recebe uma dose extra de vacinas a cada nova entrega de lote para tentar controlar essa pandemia,
tá? Então, hoje o Amazonas ele teve uma queda vertiginosa de novos casos, ele está com uma situação bem mais controlada, mas eu não tenho como comparar o Rio Grande do Norte com o Amazonas, porque o Amazonas recebeu mais vacinas proporcionalmente à sua população, tá? Uhum, Deixando claro que cada estado ele recebe as doses em proporção à sua população, tá? entendido. O pessoal que está entrando agora, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a vacinação, deixa aqui nos comentários, que logo em seguida o Rodrigo também vai tirar essas dúvidas, tá? Vai mandando também essa live, aqui tem um aviãozinho, ó, vai mandando essa live para os conhecidos, para os amigos, porque são informações muito importantes que eu tenho certeza que para você vai ser importante para um amigo, algum conhecido, enfim. Com certeza essas informações são muito importantes e essenciais, tá bom? Porque nem sempre a gente tem acesso a todas essas informações. Então, ó, já vai enviando aqui a live para os conhecidos, tá bom? E, Rodrigo, a gente separou aqui outros tópicos, né? E, basicamente, né? Uma dúvida que, na verdade, não é dúvida, foi criada aí por todo um cenário de fake news e, enfim, todo um cenário que está acontecendo aí no Brasil, né? Afinal, as vacinas são seguras? As vacinas que estão disponibilizadas hoje aqui no Brasil. Deixa eu ver. Então, Opa, travou um desculpa, pouquinho? Voltou? travou. Eu acho que, na verdade, eu vou até tirar meu fone, eu vou botar outro fone aqui, porque esse daqui... Tá bom. Sem problemas. Enquanto Você isso, o pode, pessoal já vai mandando as perguntas. você pode repetir essa última pergunta? Ela travou bem no finalzinho Repito, já. repito, sem problemas, né? Sim. As vacinas que estão hoje sendo oferecidas no Brasil são vacinas seguras? Como essas vacinas elas foram produzidas de forma tão rápido, né? O que a gente pode falar sobre isso? Pronto, perfeito. Tá me escutando? Tô Show, escutando. show. Outra excelente pergunta, Milena. Bom, sim, as vacinas que a gente está recebendo no Brasil, as vacinas que já foram aprovadas pela Anvisa, né, e estão sendo distribuídas pelo país, elas são vacinas seguras, tá? Tem um questionamento muito forte de uma boa parcela da população em relação à questão da confiabilidade, né? São vacinas, Uhum, só para deixar claro, uma vacina dentro de um cenário de normalidade, ela leva em média 10 anos para ficar pronta, tá? Desde o estudo, passando pelas testagens, passando pela validação clínica, o estudo 1, o estudo 2, o estudo 3, até as publicações de resultado e aprovação pelas agências de vigilância. Então, normalmente 10 anos. Mas para deixar bem claro ainda para as pessoas, isso leva esse tempo normalmente porque a gente precisa de passar, né, de vencer etapas das agências de regulação, das agências de vigilância. E isso, essa parte burocrática, ela consome já 50% do tempo. Tá? Então, ali, 4, 5, 6 anos do processo é mais burocracia do que o desenvolvimento da vacina em si. Tá? Então, a gente uhum, já, dada a emergência da pandemia, a gente já economizou esse tempo aí, visto que a prioridade em todo o mundo foi avaliar e validar essas vacinas e esses estudos. Tá? Um outro ponto uhum, importante também é a gente deixar claro que coronavírus, né, a família dos coronavírus, ela não é um vírus 100% novo. A gente já conhecia. A gente já conhece o coronavírus desde os anos 60, 70. Tá? E da mesma forma como a gente teve o surto do Covid agora, a gente teve um surto em escala bem menor, se a gente for comparar, do H1N1 alguns anos atrás, que também é da mesma família. E a gente já tinha estudos de vacina para o H1N1 estacionados, né? Que já tinham encaminhado uma boa parte. Então, a gente juntou várias coisas. A gente cortou a burocracia, a gente reaproveitou um estudo que já existia, né? A gente adotou metodologias inovadoras para o desenvolvimento da vacina e a gente passou também a fazer os testes, os trials, de forma paralela. Tá? Antigamente acontecia de forma sequencial, que também contribuía aí para o atraso. Então, as vacinas elas saíram de forma rápida e elas são seguras também. Então, as pessoas não precisam se preocupar. A gente tem mais de 200 vacinas sendo estudadas no mundo, né? Já quase 50 delas aprovadas na maior parte do mundo. Aqui no Brasil a gente tem aí a AstraZeneca da Oxford, a gente tem a Pfizer, a gente tem a Coronavac Sinovac, a Coronavac Butantan. Então, são uhum. vacinas sim confiáveis, são vacinas que apresentaram estudos e resultados robustos
e as pessoas de casa podem ficar despreocupadas e confiar tranquilamente. Elas saíram rápido porque a gente estava no momento de emergência. Sim, algumas pessoas falam que, até algumas dizem não confiar porque tem muitas opções, são muitas vacinas, deveria ter só um tipo, mas para explicar para essas pessoas o porquê é tão importante ter o quanto mais vacinas, melhor. Por quê? Excelente também. Inclusive, eu estava refletindo sobre isso esses dias e acabei fazendo analogia na minha cabeça. Bom, vamos lá. Eu vou começar pela analogia para poder explicar o meu ponto. Quando você está no seu carro, né, dirigindo lá, você tem que usar o cinto de segurança, porque é um item obrigatório de segurança e vai salvar sua vida em caso de um acidente, né? Mas fora o cinto de segurança, a gente tem nos carros, pelo menos os carros mais modernos, a gente vai ter freio ABS, que é também para salvar a sua vida. A gente vai ter airbag, que também é para salvar a sua vida. A gente vai ter ali, já sendo um pouco mais técnico, a gente vai ter travas na base do motor, que sim, durante o impacto frontal vai fazer com que o motor caia, esse motor não quebre as suas pernas, para salvar a sua vida. A gente tem várias redundâncias, e redundância é importante para que a gente possa salvar as nossas vidas no caso de um acidente. A mesma coisa com vacina, pessoal. Por que a gente não tem só uma, Rodrigo? Porque o mundo não se juntou para criar uma única vacina e aí enfrentar essa pandemia de uma forma mais rápida, né? Já que eu poderia ter milhares de cientistas trabalhando em conjunto, seria muito mais prático. Porque não seria bem assim funcionável. Eu preciso de redundâncias, até mesmo por conta da variação do vírus. Né? Como a gente está vendo aí, quase toda semana surge uma nova variação. Algumas são descartáveis porque são variações fracas, outras são variações fortes, como a gente viu, a variável beta, a variável delta, a variável lambda, que foi importada agora para o Brasil, e na verdade existem alguns estudos para determinar a complexidade dela. Então, resumindo, eu vou até pedir para a Milena me controlar, porque eu gosto de falar, tá, Milena? Então... Pode falar, nós temos tempo, ainda são 19h17, temos até as 20 aí para falar e Olha para aí, responder as perguntas. ótimo. Então, resumindo para o pessoal, a gente precisa de uma variabilidade, uma variedade de vacinas, justamente para que a gente consiga criar aí as barreiras de proteção na população, tá? Principalmente para em frente às variáveis, às variações do vírus, tá? Então, a gente tem uma população que é muito miscigenada, e eu não falo população Brasil, eu falo população do mundo, tá? Uhum. A fisiologia das pessoas que moram no Brasil, nasceram no Brasil, é diferente das pessoas que são da Ásia, do norte da Europa, do sul enfim. São pessoas diferentes, com formações e desenvolvimentos diferentes. A gente precisa dessa diferença, dessa diversidade das vacinas para que a gente, de fato, crie barreiras e evite aí a proliferação desse vírus. Porque senão seria muito mais fácil. O vírus ia acabar sofrendo uma mutação que aquela vacina não ia atender e aí a gente ia voltar para o caos que a gente está vivendo e viveu nos últimos meses. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui da Jair, deixa eu voltar um pouquinho, falando. Todas as vacinas foram testadas em todos os grupos, idosos, crianças, gestantes, como funciona essa questão? Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui só para ver o nome. Jaide, desculpa a Jair. pronúncia. Jaide, desculpa a pronúncia, Jaide. Boa pergunta também. Então, as vacinas elas estão sendo testadas em fases sequenciais, como eu estava falando, mas em paralelo, tá? A gente teve aí uma testagem em massa do grupo chamado População Economicamente Ativa, tá? Que foi os primeiros ensaios que tiveram. Por que isso? Porque a gente precisava, de certa forma, retomar a economia no mundo. Isso não é só Brasil, isso não é só Europa, nem só Estados Unidos, era do mundo inteiro, tá? E aí, conforme a gente foi tendo resultados positivos, conforme a gente foi tendo aí o avanço da vacinação, a gente começou a testar em outros grupos. Então, a gente teve, no início do ano aí, por exemplo, testagem em gestantes e puérperas, tá? Com resultados positivos, a gente está tendo aí teve a liberação recentemente da vacinação para gestantes usando a Pfizer, por exemplo, tá? Foi a que apresentou melhores resultados. A gente está tendo testes ainda aí, por exemplo, com a Coronavac. E a gente estava tendo testes em crianças e adolescentes com a Coronavac, que também já mostrou resultados positivos, né? Já se mostrou promissora. E possivelmente vai ser regulada aí já no próximo semestre para início de vacinação dessa população. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Dada a urgência, dada a gravidade,
as fabricantes, a indústria farmacológica, ela focou principalmente naquela população que tinha o poder de recuperar o mundo de uma forma geral. E aí depois é que eles estão passando para as outras faixas etárias para que a gente possa ir tentando tapar o buraco de todo esse caos que surgiu nas nossas vidas, né? Na minha, na sua, em todo mundo. Eu não sei se eu expliquei bem para Uhum, você, mas é mais ou menos assim que eles estão trabalhando. sim. Rodrigo, no início da live, a gente falou sobre as pessoas que tinham tomado a primeira dose, a quantidade de pessoas que tinham tomado a segunda dose, e constantemente a gente vê notícias, não só aqui, mas em outras cidades, em outros estados, do grande número de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose da vacina. E isso é ruim, porque a vacina ela só funciona, digamos assim, depois que você toma as 2 doses previstas por pessoa. Se for vacina com 2 doses, no caso, né? O porquê é tão importante tomar a segunda vacina também, não tomar apenas a primeira. Bom, vamos lá, menina. A gente tem esse caso realmente é crítico, né? E somado a esse caso, a gente tem uma outra que é as pessoas que estão misturando vacinas, tá? Indiscriminadamente. Uhum, Então, primeiro ponto, a questão da segunda dose. É extremamente importante que as pessoas completem o seu ciclo vacinal, tá? No Brasil, a gente, tirando a Janssen, que é dose única, todas as outras vacinas disponíveis até agora são de dose dupla. O que que funciona basicamente? Resumindo aqui de uma forma mais simples para o pessoal entender, a primeira dose ela é um alerta, tá, para o seu corpo. Eu estou dizendo para o meu corpo o seguinte: olha aqui, Rodrigo, estou te dando esse exemplo aqui, que é para o seu sistema imune reconhecer o vírus e aprender a se defender contra ele. E aí, por isso que muitas pessoas têm reação a determinadas vacinas, porque é o seu corpo lutando ali e tentando identificar aquele novo ser que foi introduzido. Quando você vence essa fase, o seu corpo aprende. Ele sopa, esse vírus aqui, esse carinha aqui, eu tenho que combater. Só que a maioria das vacinas, por às vezes apresentarem reações, as pessoas tendem-se a fracionar essa dose para que você tome um reforço no futuro. Isso não é uma invenção de agora, isso acontece com várias outras vacinas. Eu não sei quem tem a sua carteirinha de vacinação completa, mas vai ver que tomou 2 doses de antitetânica, tomou 2 doses lá e agora está me fugindo na cabeça, de hepatite, enfim. Você sempre uhum. toma reforço. As principais vacinas que a gente toma na vida adulta, principalmente, né, quando é criança também, tem reforço. Então é assim que funciona. Eu primeiro dou um aviso para o meu corpo vai assimilar aquilo, vai desenvolver um certo nível de imunidade, e aí eu dou um reforço para que o meu corpo, ele já reconhecendo aquele vírus, ele aumente o nível de imunidade. Então é assim que funciona a maioria das vacinas. Aqui no Brasil a gente tem a Pfizer, a gente tem a Oxford, a AstraZeneca e a gente tem o Coronavac, que é desse jeito. Você toma 2 doses, que é para aumentar a imunidade do seu corpo. Então é extremamente importante que as pessoas, primeiro, completem o ciclo vacinal, procurem tomar a segunda dose. A gente tem um índice alto aí de pessoas que tomaram a primeira dose e não procuraram as unidades de saúde para tomar a segunda dose. E, em segundo, não misturem indiscriminadamente as vacinas que vocês tomaram. Tá? Existem estudos pelo mundo, aqui no Brasil estão fazendo ensaios para ver qual é o nível de resposta da população se ela tomar, por exemplo, primeiro a Pfizer e depois a Oxford, ou ao contrário. Mas isso Uhum. precisa passar por um acompanhamento, então isso requer um estudo clínico. Não adianta você simplesmente ir lá e fazer isso da sua cabeça, tá? Dizer lá pro aplicador que você tomou uma Oxford, quando na verdade você tomou Pfizer, e aí tomar a segunda dose de outra vacina. Porque isso, na verdade, como a gente não tem publicações ainda robustas, isso, na verdade, pode te prejudicar. Tá? Então, E só para também deixar não isso bem tomar a claro. terceira dose, né? Também não Por tomar a hora, terceira dose, como algumas pessoas estão fazendo, tirando a dose de uma pessoa que precisava e tomando uma terceira dose. isso, por hora não, tá? Só para dar um alerta, na verdade, para depois o pessoal não acabar acreditando que a gente está desinformando. Alguns países do mundo estão fazendo um trial, né? Estão fazendo um teste de aplicar a terceira dose da Pfizer, tá?
Uhum. principalmente como um reforço para a nova variante, que é a variante Delta, a variante que surgiu na Índia. Então, por exemplo, Israel, ele começou a aplicar a disponibilizar a terceira dose da Pfizer, para quem tomou Pfizer, justamente porque, frente a essa nova variante, a, a eficiência da vacina ela caiu. Tá? Ela tem uma eficiência Uhum. alta, de 80 e poucos por cento, e quando ela foi confrontada com essa nova variante, a eficiência dela caiu para 62%. Então, em Israel, eles estão aplicando a terceira dose como reforço. Aqui no Brasil e em alguns outros países do mundo ainda estão estudando e discutindo se isso vai ser necessário. A própria fabricante, a Pfizer, ainda está estudando se isso vai ser necessário para o resto do mundo, tá certo? Então, por Sim. hora, evitem fazer isso, porque vocês estão tomando a vez de alguém que precisa se imunizar. A gente precisa ter essa consciência de que só espalhando mais ainda a imunização com as outras pessoas da nossa sociedade é que a gente vai de fato criar as barreiras necessárias para evitar a proliferação desse vírus. Uhum. E por que, mesmo depois de tomar as duas doses da vacina, você já está imunizado, não pode deixar de ter aqueles cuidados, né? Por que que a gente não pode descuidar simplesmente? Ah, tomei as duas vacinas, agora estou pronto, posso fazer o que eu quiser, posso tirar a máscara, enfim. Por que não devemos fazer isso? Outra excelente pergunta. A gente vê muita gente discutindo: já estou imunizado, vou sair sem máscara, vou fazer uma festa. Bom, pessoal, Uhum, primeiro ponto, a gente não terminou de vacinar a população, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui no estado, a gente vacinou completamente 14% da população e com a primeira dose só 40%, né? Então a gente precisa avançar muito mais antes que a gente comece a discutir a opção de usar ou não a máscara, tá certo? Ou a opção uhum, de aglomerar ou não com outras pessoas. Então a gente precisa primeiramente avançar nisso. Segundo, é que na verdade deveria ter sido o primeiro ponto, mas também um ponto importante, é que você tendo tomado as suas duas doses, não quer dizer que você deixe de ficar doente, tá certo? Ou não quer dizer que você seja um vetor de transmissão, tá certo? Muitas pessoas que estão imunizadas, elas podem continuar transmitindo, elas podem não sentir nada, elas podem não ter a doença, o desenvolvimento da doença, mas elas são portadores da doença, elas podem transmitir para outras pessoas, e aí elas funcionam ali como um vetor para a nossa sociedade. Então, primeiro, a gente não completou a vacinação. Segundo, eu ainda tenho a capacidade de ser um vetor, tá certo? E terceiro, que faz uma relação com o primeiro ponto, existe um descompasso na vacinação. Como a gente falou logo no início, né? Eu não tenho como comparar que cidade está vacinando mais rápido que outra cidade, ou que estado está vacinando mais rápido que uhum, estado, porque alguns estados estão recebendo mais doses em proporção à sua população do que o meu estado. Da mesma forma, países, né? Eu tenho o Israel, que está com quase toda a sua população vacinada, mas eu tenho o Brasil, que não passou dos 20%. Eu tenho os Estados Unidos, que não chegou aos 50%. Então, assim, tem um uhum, descompasso de vacinação. A gente não, se a gente for pegar a média global, se for olhar para o mundo, a gente não vacinou nem 50% da população do mundo ainda. Então, se a gente realmente quer que toda aquela situação de ter que ficar trancado em casa, de ter que ficar usando é, máscara, álcool gel, de ficar na torcida, de não ficar doente, para não morrer no leito por falta de ar, a gente precisa seguir ainda utilizando máscara, utilizando as regras de higienização e utilizando as regras de distanciamento, né? Mesmo com as duas vacinas, com as duas doses da vacina ou com a vacina de dose única tomada, tá? uhum, Eu dei uma volta, mas foi mais ou menos para explicar o cenário para as pessoas. As pessoas acham que apenas uhum. tomar as duas doses já resolveu o problema. E ainda Sim, não resolveu. A gente vive em coletividade, tá? A gente vive em sociedade. Não adianta você ter um pensamento egoísta porque você não vive no meio do mato isolado sozinho, tá certo? A gente vive dentro de um coletivo, a gente convive com pessoas e a gente precisa, por mais que você seja individualista, a gente precisa pensar de forma coletiva, senão a gente nunca vai vencer, a gente sempre vai ficar nesse vai e volta, infelizmente. entendi. Rodrigo, com quantos por cento da população vacinada a gente pode ter assim uma perspectiva de que a população vai estar imunizada? Tem assim uma média de quantos Milena, vacinados, quanto a porcentagem disso?
Vamos lá, a gente não tem um parâmetro mágico definido, tá? Existem estudos Uhum, que mostram que com 70% da população você já tem determinados níveis de barreiras, as barreiras virtuais de combate, né, de proteção criadas. Outros estudos mostram que com 80% é mais seguro, mas gira mais ou menos nisso aí. Quando a gente tiver, pelo menos, mais do que 2/3 da nossa população devidamente imunizado, a gente já pode garantir que a gente tem ali barreiras suficientes, né, para evitar a propagação da doença, né? E aí a gente volta para o uhum, mesmo ponto de ter várias vacinas, porque eu preciso ter vários tipos de sim, bloqueios diferentes, de tipos diferentes, para que caso surja alguma nova variável, né, a nova cepa, ela não consiga encontrar facilidade de propagação dentro da minha sociedade. Então, sim. respondendo a sua pergunta, é mais ou menos isso. Não existe um número mágico, Uhum, mas é em torno ali algo superior a 2/3 da população, 70 a 80% dela, pelo menos. sim. O Anderson, ele comentou aqui, ó, ouvi algumas pessoas falando que não vão tomar a vacina por já ter contraído o vírus, já teve o Covid, né? Qual a orientação com relação a isso? Bom, a orientação é vá tomar vacina sim, tá? É, De qualquer jeito, você vai tomar vacina. Se você teve ou não, toma é, vacina. Dê graças a Deus por estar vivo. E agora tome a exato, vacina para não ter novamente. exato. Vamos lá, vamos explicar o cenário, tá? Você ter pego o Covid, né, existem alguns estudos que mostram que você mantém ali uma carga imunológica se você sobreviveu, tá? Dependendo também do grau de complexidade de criticidade que foi acometido sobre você, você tem ali pelo menos até 4 a 6 meses de imunidade, tá? Alguns países, por exemplo, eles não estão vacinando as pessoas que tiveram Covid na janela de 6 meses. Eles esperam você superar essa janela para poder te aplicar a vacina e aí eles conseguem imunizar outras pessoas que precisam. Tá? Aqui no Brasil, Uhum, eles estão pedindo para esperar 30 dias, se não me falha a memória, tá certo? uhum, Então, por que isso? Porque essa imunidade ela não é eterna, ela não é fixa. Eu tive Covid e estou imune para o resto da vida, tá? Inclusive, existem estudos e existem aí discussões no meio acadêmico de que possivelmente a gente vai ter que fazer o processo de imunização contra o Covid todo ano, tá? Por hora, por quê? Porque a gente não descobriu uma cura definitiva, a gente não descobriu ali uma vacina 100% eficiente que me diga assim, eu estou 100% imunizado, tá? Tanto que a gente uhum, evita dizer que a vacina imuniza a pessoa. Na verdade, a vacina ali te dá um certo grau de imunidade, ela te dá um certo grau de proteção, para caso você fique doente, você não agrave, tá? Você não venha uhum, ao pior cenário, tá certo? Mas dado o que a gente conhece até hoje do vírus, e dado que a gente já conseguiu desenvolver de solução contra esse vírus, ponto um, mesmo que você tenha tido Covid, tome a vacina, tá certo? Se você já tomou a primeira dose e teve Covid na sequência, espere o prazo mínimo que a vigilância está dando, né, a vigilância sanitária, está dando aqui no Brasil é 30 dias, se não me falha a memória, e tome a sua segunda dose. E e se proteja, tá? Porque também não evita que você tenha reinfecção. A gente tem casos de reinfecção no Brasil. O primeiro caso de reinfecção no mundo, se não me falha a memória, foi no Brasil. Então é preciso, sim, que você se imunize, tome a sua vacina e se proteja individualmente para você evitar aí o pior, que seria o óbito. uhum. E justamente com relação aos óbitos, né, e aos novos casos aqui no Rio Grande do Norte. Você citou alguma coisa assim no início, mas para a gente discutir mais sobre isso agora. Depois que começou a vacinação, que parte da população já recebeu as 2 doses da vacina, já é possível constatar uma diminuição na quantidade de casos e óbitos no Rio Grande do Norte? Sim, é sim, e foi algo, sendo bem sincero para você e para quem está assistindo a gente, foi algo muito bonito de ver, tá? Foi emocionante, na verdade. Porque é o seguinte, a gente começou vacinando os idosos, né, em janeiro, 18 de janeiro foi dado o pontapé do processo de imunização aqui no estado, e a gente tinha apenas Coronavac no início, né, então Coronavac era de 14 a 28 dias, tomava a segunda dose, com mais pelo menos 28 dias a gente pode dizer que aquela pessoa tá 100% imunizada, Uhum, né, dentro dos parâmetros do que eu acabei de explicar.
a gente começou a ver no início de março, né, um mês e uma semana mais ou menos depois que começou a imunização no estado, a gente começou a ver a queda de internação de idosos. E também a gente começou a ver a queda de óbito em idosos. E aí ficou estabilizado por um tempo, ali mais ou menos de março até o final de abril, que foi quando a gente começou a avançar nas faixas etárias, começou a receber também vacinas da Oxford. E aí no final de abril, início de maio, a gente vê a queda contínua do número de internação de idosos, que antes correspondia a 75%, numa boa parte, né, correspondia a 75% dos leitos de UTI no estado, passou a corresponder ali a 22, 23%. É uma queda absurda, né? E isso foi graças justamente à imunização, né? Isso foi graças justamente à vacinação dessas pessoas. Quando a gente olha de uma forma mais global, né, tira os idosos e junta toda a população que já foi imunizada, a gente consegue ver aí que a gente, infelizmente, entrou numa terceira onda, né, no terceiro pico ali logo depois do carnaval, e quando a gente avançou a imunização para as faixas etárias não idosas, né, 60 anos ou mais, 50 anos ou mais, 40 anos ou mais, agora a gente está entrando na faixa dos 30 anos ou mais, a gente começou a ter queda de novos casos diários e a gente começou a ter queda de óbito, tá? Então, a imunização, ela está mostrando que ela é eficiente, na verdade, é a única saída que a gente tem, como a gente já vinha batendo nessa tecla há muito tempo, só com a vacina que a gente conseguir resolver tudo isso, e ela está se mostrando que, de fato, essa é a linha, né? Só com a vacina que a gente vai resolver. E aí, claro, com o comportamento individual, tá? A vacina, ela está vindo para resolver o problema macro, mas enquanto a gente não resolver o micro, o macro sempre vai existir, tá? Uhum. E com relação a países que já estão, que já avançaram na vacinação. Você citou Israel, os Estados Unidos, você citou também em algumas cidades já não precisa utilizar máscara. O Reino Unido está se preparando aí para os próximos dias também tirar essa obrigatoriedade da máscara. Isso é devido à vacinação mesmo, né? Esses países eles já avançaram bastante. Já sim, e assim, Israel é um dos países que hoje mais vacinou a sua população, né? Como eu disse, já está Uhum, ali na casa dos 80% da sua população vacinada. A gente tem os Estados Unidos aí com 45%, né? O último dado que eu tive agora do início do mês, 45% da população vacinada. A gente tem a Inglaterra também bem avançada com a vacinação. A gente tem, aliás, boa parte da Europa bem avançada com a vacinação. uhum, Boa parte da Ásia bem avançada com a vacinação. E, de fato, eles estão voltando ao que a gente chama de normalidade, né? Estão voltar a liberar, por exemplo, a França liberou tem uma semana, 10 dias no máximo, voltou a liberar as pessoas andarem sem máscara nas ruas, né? uhum, Salvo algumas restrições. Na, você não pode entrar em ambientes fechados sem máscaras. Tem obrigatoriamente na porta já colocar sua máscara para poder entrar, restaurante, uhum, supermercado, enfim. Tá? Mas aí, fazendo uma ressalva, né, como eu estava falando das variantes das cepas, né? Por mais que esses uhum, países eles estejam aí voltando à normalidade, como a gente está falando, eles estão receosos com essa variante, principalmente a variante Delta, né? E aí, por exemplo, eu estava vendo que ontem Israel anunciou, se não me falha a memória, foi ontem, foi anteontem, anunciou que vai criar novas restrições, mas não vai deixar, não vai impedir que as pessoas vivam suas vidas, né? Eles não querem um novo lockdown, por exemplo. Então as pessoas vão poder continuar andando sem máscara nas ruas. Só para quem entrou agora, ou quem não está prestando atenção, em Israel, tá? Então uhum, as pessoas vão poder andar sem máscara nas ruas, mas quem chegar no país, por exemplo, vai ter que fazer quarentena. Quem for entrar em lugares uhum. fechados, sem ventilação, vai ter que usar máscara, tá? Então, sim, a torcer agora para que o Brasil a gente consiga avançar e chegar nesse patamar aí de mais do que 50, 60% da população vacinada, porque a gente volte a ter essa vida normal, que a gente consiga voltar a ver sorrisos no rosto das pessoas sem ser pela internet, né? Quando a gente está vendo agora. Exato, sem ser assim por live, né? Isso. E você falou sobre as variantes, né? Que os países já estão preocupados com o surgimento dessas variantes, né? Devemos nos preocupar também Ah, com com certeza. isso? Com certeza. A OMS, ela declarou essa semana que a variante Delta, né, ela vai ser boa parte dos casos
no mundo ainda esse ano, né? A gente tem ela presente já na maioria dos países. Aqui no Brasil a gente teve os primeiros casos no Maranhão, com aquele navio que chegou com algumas pessoas infectadas, mas a gente já também encontrou casos dessa variante em São Paulo, por exemplo, né? Bem distante de onde o navio chegou. Infelizmente, aqui no país, a gente não está criando barreira sanitária, tá? A gente poderia ter evitado muito tudo que a gente viveu aqui no Brasil se a gente tivesse não fechado os aeroportos, mas tivesse criado de fato uma barreira sanitária para os imigrantes, para as pessoas que vêm de fora, Uhum. tá? Porque é basicamente de onde a gente está trazendo os casos, né? A gente não criou, não brotou um caso de coronavírus no Brasil, a gente trouxe Sim. principalmente das pessoas que viajam. Então, como a gente não tem essa primeira barreira, que seria uma barreira sanitária nos aeroportos, obrigatoriedade das pessoas fazerem quarentena, com fiscalização do poder público, a gente tem que se preocupar sim, tá? Porque a gente não tem esse controle, e se a gente não tem esse controle, a gente não sabe dizer se as pessoas que estão entrando ou saindo, elas estão doentes ou não. E aí eu trago um exemplo recente, qualquer jornal que você abrir hoje ou de ontem, vai ter falando sobre isso, que é a importação dos casos da variante Lambda, que é uma variante peruana, que foi trazida agora pela Copa América, né? Alguns Uhum. jogadores, alguns participantes de comissão técnica foram testados lá no Mato Grosso do Sul, não recordo qual dos dois estados. Eles foram testados e 3 casos deram positivos. E agora a vigilância do país, né, o país em si, de uma forma geral, está estudando para ver se não vai aparecer em outros estados onde ocorreram jogos, onde aquelas mesmas pessoas frequentaram, né? Então, sim, isso Uhum. mostra a fragilidade de que a gente não tem uma barreira, e isso mostra uma possibilidade de que, se a gente não tomar conta, a gente, infelizmente, vai ter retrocesso. Sim, sim. Que é mais um item que eu ia citar aqui, né? Que assim, a gente não tem como falar da pandemia do Covid-19 no Brasil e não citar também o momento político, né? Faltou vontade política, faltou competência, faltou uma série de outras coisas para que a gente conseguisse não chegar ao ponto que o Brasil chegou. Outros países foram muito mais severos com relação a isso de fechar aeroporto. A Austrália está fechada e talvez fique fechada até 2024. Nova Zelândia fez essa restrição muito forte, teve um momento que não tinha mais casos. Outros países foram muito mais firmes com relação às ações contra a Covid. E aqui no Brasil nós não tivemos isso. Então, isso prejudicou muito as ações, mesmo a ciência tendo vontade, pesquisadores, cientistas trabalhando de noite, profissionais da saúde trabalhando de noite, né, que são verdadeiros heróis, a gente não teve, infelizmente, vontade política também para ajudar nisso, né? E agora chegamos em um ponto muito difícil e o medo é que isso piore ainda mais, que tenha um retrocesso ainda maior, né, Rodrigo? É assim, e isso é um assunto bem controverso, na verdade, Milena. Eu Uhum. tenho, eu vou expor aqui para vocês os meus pontos de vista, mas eu concordo com o que você falou, sim, tá? Infelizmente, a pandemia, ela desde o início aqui no Brasil, ela foi política, tá? Infelizmente, a gente teve ali disputa de poderes e disputa não de poderes diretos, mas de poderes de uma forma geral, de quem tinha uma voz mais forte do que o outro, né? A gente teve a União brigando com os estados discutindo com os municípios, e aí acabou virando ali uma sopa de letrinhas que ninguém conseguia fazer nada, né? Cada um queria ter uma voz mais forte do que a outra. Infelizmente, Uhum. né? Infelizmente, a gente acabou politizando uma crise sanitária que a gente nunca tinha visto nas últimas décadas, a gente acabou politizando no Brasil, tá? Mas, de fato, só para fazer um parênteses aqui, eu vou dar uma perspectiva do que eu vivi e do que eu vi aqui no Brasil, tá? Quando iniciou a Uhum. pandemia, eu não estava morando no país, eu estava morando na França, estava fazendo um sanduíche do meu mestrado lá, e lá, assim que começou a se tornar uma crise sanitária, o país inteiro fechou e a gente foi proibido de sair de casa. Então, em cada esquina você encontrava um carro da polícia, ou um ou dois policiais andando a pé, fiscalizando as ruas das cidades, né? Principalmente na cidade que eu morava, era uma cidade pequena, então eles tinham infraestrutura para isso.
você não podia sair de casa sem declarar para onde você estava indo, então você era obrigatoriamente tinha que puxar um formulário no site do governo, da prefeitura, preencher aquele formulário e andar com você, tá? Então não adiantava você mentir, por exemplo, a hora que você saiu de casa, porque na esquina você ia encontrar um policial e ele ia fiscalizar e ia dizer, pô, você não sai, ainda são 4 da tarde, você não saiu de 4h30 da tarde, então ali já era uma chance de você ou ir preso ou levar uma multa, e a multa era uma multa pesada, Uhum. tá? Mas agora voltando para a realidade do Brasil, né? Infelizmente, Milena, o Brasil ele não tinha condições de ir para um mundo tão rígido quanto foi alguns países europeus ou países asiáticos. Tá? Primeiro ponto, a gente não tem infraestrutura para isso. Né? Eu costumava comentar aqui com algumas pessoas mais próximas de mim e algumas pessoas da mídia que me questionavam se a gente fosse falar de Rio Grande do Norte, né? Se eu juntasse o contingente da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim, eu acho que só tinha isso mesmo para juntar. Né? Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, os guardinhas de trânsito, guardas municipais. Se eu juntasse todo esse contingente, eu não conseguiria fiscalizar todo o Estado. Tá? Se eu falasse só de Natal, se eu pegasse todo o contingente da PM, da Polícia Civil, dos guardas municipais, dos bombeiros e dos guardas de trânsito, em Natal eu não conseguiria fiscalizar, infelizmente. A gente tem uma deficiência histórica da nossa infraestrutura de segurança, a gente tem uma deficiência histórica também da nossa infraestrutura de educação. Então, as pessoas, primeiro, faltou educação em algumas pessoas, de compreender a situação, né? De Uhum. receber aquela informação, assimilar e entender que era necessário, de fato, a gente fazer algumas restrições. A gente não tinha como fiscalizar, e pior do que tudo isso, a gente tem uma parcela muito grande da nossa população que vive na linha limite entre a pobreza e a extrema pobreza. Tá? Então eram pessoas que, de fato, se ficassem em casa, não iam ter como jantar, almoçar, o que comer. Então a gente tinha um conjunto de fatores que impediam a gente a fazer uma restrição mais rígida. Tá? Eu sou cientista, eu pesquiso saúde pública há quase uma década, mas apesar da minha área de formação ser outra, mas infelizmente eu não posso simplesmente chegar para um gestor público e dizer você tem que fechar 100% de tudo. A gente tem que, na verdade, encontrar um ponto de equilíbrio. Infelizmente no Brasil, como tudo foi politizado, né, nos 3 poderes, a gente não conseguiu encontrar ponto de equilíbrio. Né? Uhum. E assim, eu concordo com tudo que você falou, mas eu também tenho que olhar para esse outro lado do que era possível fazer. E no que era Uhum. possível fazer, a gente não fez o que era possível, para deixar claro, eu não concordo 100% com tudo que foi feito, mas a gente quase chegou lá. A gente só faltou boa vontade de todos. E aí, quando eu falo todos, é tanto do poder público quanto da sociedade civil, porque a gente via claramente que enquanto a gente estava no pior cenário, algumas pessoas contribuindo com tudo, a gente tinha um grupo pequeno de pessoas que estavam se aglomerando em festas, que Uhum. não estavam fazendo uso de máscara, estavam indo contra todo o processo, justamente porque a gente tinha pessoas em outros níveis de poder dando espaço para que isso acontecesse, né? Infelizmente. Exatamente. Com relação a essa questão da estrutura, eu concordo, realmente a gente não tem como comparar o Brasil com um dos países que eu citei, por exemplo, a Nova Zelândia. O que eu tentei comparar é essa questão da consciência em sociedade que a gente Sim, não teve aqui tanto. Porque, por exemplo, na Nova Zelândia, a presidente ela só bastava aparecer na TV e dizer, gente, por favor, vamos ter cuidado, vamos, ó, por favor, manter, quem puder fique em casa, porque as pessoas precisam trabalhar. Então faltou essa voz que você falou, essa união para que tenha uma voz que diga, galera, vamos nos unir para que todos possamos passar da melhor forma possível por isso, que é o que eu sinto falta aqui no Brasil. Assim como sim. você morava fora, no início, eu cheguei aqui no Brasil de volta no início de março, justamente quando explodiu a pandemia, que eu morava na Irlanda. E lá também as coisas foram desse jeitinho. Tinha que preencher um papelzinho e tal. Se você fosse no mercado, você tinha que informar que você foi no mercado. Eu entendo que no Brasil não poderia ter acontecido isso pelo tamanho, pela estrutura. A gente não tem como comparar. Mas, para mim, a pior parte, digamos assim, foi não ter tido essa união, essa voz Sim. que dissesse: vamos nos unir, vamos tentar. Quem precisa trabalhar tem que trabalhar, isso a gente não tem como discutir.
as pessoas precisam sair para trabalhar, mas ter essa voz mesmo que diga, vamos combater isso juntos. Infelizmente, ele não teve, e isso ainda piorou muito mais com relação ainda às fake news, que aparecem Sim. a todo momento, 1 milhão de fake news com relação à Covid, com relação à vacina, com relação à China. A gente é bombardeado de informações, né? E eu já Sim. quero aqui, antes de te fazer mais uma pergunta com relação a isso, quem está entrando agora ou quem está na live, deixa aqui suas perguntas, porque a gente só tem mais 10 minutos de live, então se você tiver alguma dúvida, deixa agora, que daqui a pouco está acabando, né? E voltando com relação a fake news, é um problema que a gente tem nem o quanto falar sobre isso, né, Rodrigo? Você como cientista, você como pesquisador, eu queria que você me falasse como você se sente quando alguém vê uma notícia no WhatsApp dizendo que uma das vacinas tem um chip e que não vai tomar por isso. Como eu fico, meu Deus, se a gente já se sente muito revoltado com isso, imagine uma pessoa que está trabalhando, pesquisando, dando a vida para trazer uma vacina para as pessoas ouvir uma coisa dessa. Me diga, como você se sente? A princípio eu começo a rir, mas é aquela risada de nervoso, tá? Sim. Vamos lá. Bom, eu vou agora falar como engenheiro, tá? A minha formação é engenharia de computação, então essa parte de eletrônica e microeletrônica eu entendo bem. Pessoal, primeiro, é impossível fazer um chip tão pequeno assim, que funcione, tá certo? Só para a gente fazer uma relação bem rápida, quanto menor o equipamento, menor é a potência que ele pode emitir. Então, se eu fosse querer, se existisse a possibilidade de eu colocar um chip que passasse dentro de uma agulha, ele não ia conseguir mandar um sinal nem para uma pessoa que estivesse do meu lado aqui, tá certo? Então, imagina para a China. Imagina para a China, tá certo? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial, isso nem existe, na verdade. Não existe tal tecnologia. Teve uma outra que eu vi recente também, que eram as pessoas dizendo que a vacina ela tinha um poder de imantar a pessoa, né? Você tomava a vacina, a pessoa ia lá e você começava a grudar metais em você. Isso também não faz sentido, tá? Existe uma explicação fisiobiológica para isso, tá? Mas não é porque a vacina está alterando o seu DNA ou coisa do tipo, tá? Isso no geral não existe. Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente tenta trazer para a sociedade, e isso eu tenho feito aí desde que eu voltei para o Brasil, né? Já tem aí, fez um ano agora, que eu trago para a mídia, algumas pessoas já devem ter me visto no jornal falando sobre a pandemia, falando sobre o Covid. A gente sempre tenta trazer, como divulgador científico, a gente sempre tenta trazer as informações da melhor forma possível para que a população entenda. É importante que a gente saiba que boa parte da nossa população é leiga, né? Boa parte não completou os estudos, e existe aquela parcela de pessoas que completaram os estudos, mas elas não têm o poder de discernimento e de interpretação, né? Isso, existem estudos que mostram isso, tá? Pesquisas acadêmicas que mostram isso. Então a gente sempre tenta trazer para as pessoas o que é fake news e o que não é fake news, e tenta explicar o porquê aquela fake news ela não faz sentido, tentando uma linguagem que chega mais perto da população no geral. Se a gente for reparar, a maioria dessas fake news que existem, principalmente sobre a vacina, ela acaba se fazendo de um discurso de palavras técnicas, palavras rebuscadas, que no geral a grande massa da população não vai entender, a não ser que ela sente e vá pesquisar. E aí existe um outro problema: a nossa população ela não tem o costume de pesquisar sobre aquele assunto, de ler em várias fontes. Eu não estou nem discutindo se você é de direita ou se você é de esquerda, se você é de centro, enfim, não estou discutindo a sua visão política, mas a gente precisa ter primeiro dentro de nós essa rotina de não aceitar uma notícia de primeira mão, tá? De tentar buscar em outras fontes, em outros lugares, novas postagens ou publicações sobre aquele assunto, tá? Então vai ser muito comum quando você encontrar alguma coisa no WhatsApp. Primeiro, receber no WhatsApp, desconfie em 150% das vezes, tá? Não é nem 100%. Bota uma margem de erro para cima. Desconfie sempre.
E aí não é só também para a Covid, eu vou chamar atenção para outras coisas. A maioria das notícias que a gente recebe no WhatsApp, normalmente elas são falsas, né? E é Uhum. assim, por exemplo, que as pessoas aplicam golpes financeiros nas pessoas, tá? Então desconfie sempre. E aí eu tenho uma felicidade, Milena, apesar disso me entristecer um pouco, como pesquisador, como acadêmico, eu tenho uma felicidade de ter podido assistir, durante essa pandemia, o surgimento de vários outros divulgadores científicos, muito mais ativos do Uhum. que eu, tá? Infelizmente, eu não sou uma pessoa tão ativa nas redes sociais, não quanto eu gostaria ou deveria, mas a gente consegue encontrar várias outras pessoas, cientistas, com um grande histórico, um importante histórico, que estão fazendo esse papel de divulgação científica e desmentindo essas fake news, que é importante Uhum. a gente. Ótimo, isso que eu ia te perguntar. É onde procurar, né? Informação verídica, dados, onde a gente pode procurar essas informações. Bora lá. Eu posso citar para você aqui 4 perfis que eu sigo, todos aqui no Instagram, tá? São perfis Uhum. excelentes. As pessoas, eles normalmente tendem a desmentir e a mostrar também de forma bem popular os pontos Uhum. que estão sendo discutidos e estão aparecendo na mídia, né? O primeiro, eu acho que a grande maioria aqui que está assistindo, ou se não todo mundo, conhece, que é o Átila Yamarino, né? Ele se destacou de uma forma muito positiva nacionalmente nessa questão da divulgação científica. Tem feito um excelente trabalho, não só em relação ao Covid, mas outros assuntos que são correlatos à pandemia, né? Então, quem não segue, quiser conhecer, é só pesquisar aí o @oatila, tá? Vai ser bem fácil achar ele é um dos principais hoje no Brasil. Uma outra pessoa que eu sigo muito, que é uma pneumologista, que está fazendo doutorado lá na França, que é a doutora Letícia Cauano, tá? Se você pesquisar doutora.letícia Cauano, com W, né? Cauano com W, você vai encontrar, ela desmente muito do que as pessoas têm falado, principalmente sobre a questão da vacina, essa questão da vacina chinesa não ser eficiente, né, ou implantar um chip. E ela também ajuda a gente a entender muito melhor a pandemia, a doença, como a doença funciona no nosso corpo, né? A gente tinha, por exemplo, a gente tinha ali uma perspectiva no início de que era uma doença das vias aéreas, uma doença pneumológica, né? Uma doença respiratória, melhor dizendo. Mas na verdade é uma doença, agora me falhou o outro nome, é uma doença circulatória, né? O Covid ele tem uns sintomas muito mais fortes para doenças cardiocirculatórias, cardiorrespiratórias de uma forma geral. Tanto que a maioria das pessoas costumam apresentar AVCs e microisquemias de uma forma geral. Mas enfim, Uhum. doutora Letícia explica muito bem. E aí eu vou Sim. passar 2 perfis que eu sigo, que é o Alô Ciência e o Rigor Científico, que é um grupo de pessoas, um coletivo de pessoas que tentam desmentir nas redes sociais aí essas fake news, principalmente relacionadas à ciência. Então eles apresentam fatos e apresentam os dados para que as pessoas possam ler e interpretar elas mesmas o que está sendo dito, né? Uhum. Tá ótimo, então. Rodrigo, nosso tempo está acabando. Teria muito assunto ainda, mas eu Tem acho que a gente bastante. pode fazer uma segunda rodada daqui um tempinho para atualizar os números e tal, né? Então, Só se você tiver chamar. disponibilidade, vamos Sempre que adorar chamarem. fazer uma segunda rodada com você, viu? Muito Muito obrigada obrigado. pelas informações, foi muito importante. Eu espero que todos que assistiram, que tenham gostado. A live vai ficar salva, então se você assistiu, se você gostou, se você acha que essas informações são importantes, compartilhe essa live com os amigos. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, pelo espaço e sempre que quiserem é só chamar, eu estou aqui. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Até mais, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau, boa noite. E para você que continua assistindo, a live vai ficar salva. Então é isso. Caso você tenha gostado, se você achou que é importante alguém conhecido ouvir essas informações, esses dados, compartilha a live, vai estar salva aqui no nosso IGTV, tá bom? E não se esquece de seguir aqui o nosso Instagram, Coletivo Dialoga RN. Sempre trazemos lives muito legais para divulgar aí o conhecimento científico, trazer informações, fatos, enfim, fazer um debate bem bacana mesmo, tá bom?
Então, muito obrigada para você que ficou até agora, dedicou essa 1 hora aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E boa noite. Tchau.